Veja bem. Aqui a gente já vê logo a diferença, né, pessoal? Que nem todo mundo é o quê? É igual. A pior injustiça é você querer dizer que todo mundo é a mesma coisa, que não é. Não é. Na igreja, entenda uma coisa, sempre você vai encontrar pastores sérios e pastores que não são sérios. Obreiros direito, e também você vai encontrar aqueles obreiros que não são direitos. Você vai encontrar membros direitos, e também você vai encontrar membros que não são direitos. Amém? Mas só que é o seguinte, veja bem, a Bíblia fala que o que o homem semear, isso ele vai o quê? Ele vai colher. Ele vai colher. E a minha vida, a sua vida, vai ser sempre o resultado daquilo que a gente vai plantar. Fala em nécios e prudentes. Já diz tudo. Prudente é aquela pessoa que segue o quê? Arrisca. Nécios é aquela pessoa que faz como ela quer e quando ela quer. Só que o que é que a gente tem aqui que deixar claro para você, para que você entenda? Que o prudente também erra. O prudente falha, dona Rosa. O prudente é aquela pessoa também que é uma pessoa o quê? Pecador. Porque tem gente que ela fica pensando assim, ó, se julgando. Falha, erra, e aí quer colocar assim na cabeça, poxa, eu não sou de Deus, eu não tenho Espírito Santo, eu não sou convertido. Não, pessoal, não é desse jeito. O que diferencia um do outro é o caráter. É o caráter da pessoa. O prudente vai ter caráter. O prudente, quando ele erra, ele não vai errar e vai viver como se não tivesse o quê? Errado. O prudente, quando ele erra, a primeira coisa que ele faz é reconhecer que ele o quê? Errou. E porque ele é prudente, ele vai procurar o caminho do conserto. O nécio não. O nécio, ele não erra. Ele já vive no erro. Então, ele nunca vai procurar o caminho do quê? Do conserto. Porque ele é o quê? É nécio. A vida dele é aquilo ali. Ele anda em uma vida errada. Ele não sabe viver. Ele não consegue viver em uma vida certa. Como uma pessoa correta, de caráter, de servo. De serva de quem? De Deus. Porque ela é uma pessoa nécia. Amém, pessoal? Então sempre vai existir isso. Até Jesus voltar. Amém? E não tem como a gente manter a nossa fé acesa se a gente não for um cristão prudente à palavra de Deus. Embora sejamos falhos, pecadores, mas se a gente for um cristão prudente, a gente não sabe o dia e nem sabe a hora, mas estamos aguardando Jesus o quê? Chegar. Ele vai chegar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a vários anos. Ou, olhe para mim. Quem sai de casa pensando assim, ó, eu vou morrer? Não. Quem sai de casa pensando no ônibus que eu vou pegar, vai bater? Você pensa nisso? Não pensa. Você sai de casa pensando que vai receber uma bala perdida? Não pensa.
A gente sai de casa pensando em voltar. A gente já sai com os planos. O que é que a gente vai fazer quando a gente chegar? A gente está aqui hoje e a gente já está fazendo planos. O que é que a gente vai fazer? Que dia? Amanhã. Mas, se o amanhã não chegar para mim ou para você, a Bíblia fala que o amanhã pertence a quem? A Deus. E se a gente sair de casa e não quê? E não voltar? E aí? E se nesse exato momento a gente tiver com a nossa lâmpada o quê? Apagada? A gente vai entrar? A gente vai ser salvo? Não vai ser salvo. Mas se a gente estiver com a nossa lâmpada acesa, como essas virgens prudentes, a gente não vai ser pego de surpresa. Oi, estou lhe vendo aí, meu irmãozinho? Está acompanhando a pregação aí, né? É isso aí. Então, essa é a diferença. E o que nós temos que amadurecer, pessoal, que sempre vai existir isso na igreja, não vai acabar. De pastor a membro, vai ter sempre os prudentes e vai ter sempre o quê? Os nécios. Amém?